Fala, seus traders, beleza aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é o Cristiano do canal Trader Binário, hoje dia 28/9. Vamos a uma videoaula aqui bem instrutiva, tá? Espero que vocês saiam dessa aula aqui, desse vídeo, sabendo como que funciona essa busca pelos 10% ao dia com uma banca de $100. Muita gente que está iniciando, que chega nesse mercado, começa sempre com uma banca que varia de 20, 50 ou $100. E quando você começa com $100, já vem aquela promessa acompanhada de você fazer $10 ao dia, né? Costuma vir essa promessa de $10 ao dia ou 10% ao dia. Lembrando que nós trabalhamos com juros compostos e 10% ao dia. Se você começa com $100 hoje, daqui 30 dias você tem $1.700 de banca. E aqui eu vou mostrar para vocês todas as premissas aí. Eu vou colocar em 5 mercados diferentes a forma que você vai ter que trabalhar para chegar nessa sua meta de 10%. Você vai ver através de dados, tá? De fatos aqui, vou fazer os cálculos baseado em cada mercado para você saber exatamente o que o seu robô tem que fazer para você chegar nesses 10%. Porque a maioria das propagandas dos anúncios é quando você vê assim: você não sabe que existe um mercado financeiro que você começa com uma aposta de 0,35 cents e pode ficar milionário, rico. É sempre essas coisinhas assim. E quanto mais você se mantém nesse 0,35, mais você se expõe no mercado e mais wins você tem que ter nele para chegar nesses $10. Eu deixei aqui, pessoal, já pré-pronto uma planilha bem básica aqui para vocês entenderem como que vai ser essa parte teórica. Porque após a teoria eu vou fazer a parte prática. Vou buscar esses $10 aí com a minha banca de $100 separada, tá? Aqui tá o seguinte: $100, digamos que você está começando hoje com $100, stake de 0,35. Aqui eu coloquei mercado Rise and Fall, que é o sobe e desce normal. Higher and Lower, com compensação de barreira, que você pode colocar mais segurança e menos segurança. Aqui tem que ter aquela pegada de você equilibrar martingale com segurança, com stake. Eu vou fazer aqui também. E os mercados de dígitos, differs, even odd e over-under, que é o difere, para o ímpar e acima abaixo. Você vai saber aqui quantos acertos que você precisa, quantas wins que você precisa para atingir a sua meta de 10% e quantos martingales que você vai precisar caso tenha uma sequência de loss, tá? Tudo aqui para ficar bem claro, para vocês entenderem o que o bot está fazendo para chegar no seu objetivo de 10%, beleza? Então senta aí, assiste o vídeo, compartilha ele aí nos seus grupos de iniciantes que estão comprando bots aí de análise automática, que é planilha só. Fiquem aí espertos com toda essa teoria que eu vou passar aqui para vocês, que é baseada em fato, tá? Em cálculo probabilístico aqui, para vocês entenderem de uma forma cada vez mais visível. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui. Quando você trabalha no Rise and Fall e começa com 35 cents, como que você vai fazer para chegar na meta de $10 com uma banca de $100? Já deixei a derive aqui aberta, já estou no mercado sobe e desce, que é o Rise and Fall. Se eu começar com 0,35 cents, pessoal, eu vou ter aí uma taxa de 88% de profit, né? Se eu ganho aqui uma stake logo de início, logo certeira, vamos arredondar esse 88,57 para 90% para ficar mais fácil. Deixa eu colocar aqui na minha planilha de martingale. Aqui, começando com 0,35, há uma taxa de 90% de retorno em cada contrato. O primeiro tem que acertar para eu ganhar esses 90%. Vai ser 0,32 cents em cada contrato aberto. Se eu pegar minha calculadora aqui, ó, para nós atingirmos $10 ganhando 0,32 a cada win, 10 dividido por 0,32 dá em torno de 31 wins para você chegar nesse seu objetivo, correto? 31 entradas eu já vou colocar aqui.
vou precisar de 31 entradas, só que a partir do momento que você começa a fazer os martingueios, você está lá recuperando o seu prejuízo passado e ganhando um pouquinho mais no seu profit, né? Você vai lá, perde 35, a próxima entrada recupera os seus 35 e ainda ganha um pouco mais no mercado. E assim você vai fazendo o seu martingueio. Quando chega a um loss lá para a quinta, sexta entrada, o seu martingueio não estará mais ganhando, ele estará apenas recuperando o seu prejuízo. E quanto mais ele vai, quanto maior é a sua sequência de loss, aí você começa a ficar no negativo, mesmo recuperando lá na nona entrada. Na nona entrada você recupera a sua sequência de loss, mas você vai ficar no negativo porque o seu martingueio não está mais conseguindo recuperar o seu prejuízo. Isso eu vou mostrar aqui na planilha. Digamos que nós comecemos aqui com 0,35 cents. Taxa de martingale 2, tá? Dobra básica, a uma porcentagem de 90% de profit. Essa vai ser a minha sequência. Com 0,35, depois eu vou para 0,70, 1,40 a minha sequência de stakes. Aqui embaixo, pessoal, é a minha exposição de banca. Eu chegando até a oitava entrada, eu consigo usar 100 dólares, certo? Estou aqui dentro dentro desses meus 100 dólares, estou trabalhando com 89, não passo para a nona entrada, porque eu já precisaria de 178 dólares de banca, ou seja, esquece 9 entradas. Só que agora vem aquela questão, se eu chegar na minha oitava entrada, a minha oitava stake vai ser de 44 dólares, eu vou ganhar 40 dólares nesse meu contrato e vou ter perdido já 44,45. Ou seja, essa configuração não serve para você recuperar o seu prejuízo e ganhar o seu profit do objetivo, que é 0,32. Então não dá para trabalhar com a dobra básica e você ter 8 entradas. Você precisa ter aqui no mínimo 44,45 para recuperar seu prejuízo. Então vamos aumentar o martingale. Vai de 2, nós vamos colocar 2,1. Vamos ver aqui como é que ficou a oitava entrada. A oitava entrada, que antes dava 89 dólares, já subiu para 120 dólares. Ou seja, você já não tem mais capital suficiente para aguentar uma sequência de 8 entradas. O que você faz? Você tem que trabalhar com 7, porque mesmo trabalhando com 8 entradas, ó, ele ganharia 56,73 e você teria perdido 56,99. Ainda nem recuperaria o seu prejuízo passado. Ou seja, já sabemos que para você buscar 10 dólares, 10% ao dia com uma banca de 100 dólares, você precisa se expor com 7 entradas no mercado no máximo. Mas agora vamos corrigir esse martingale. Com esse martingale de 2,1, nós ganhamos 27,02 e teremos aí exposto no mercado uma recuperação aí, a gente cobriria esse prejuízo de 26,97. Mas eu vou colocar o quê? Vou corrigir o meu martingale para que ele recupere o prejuízo e me dê 0,32 para ficar mais próximo lá da nossa planilha, da nossa projeção. Então eu vou colocar aqui 2,15. Vamos ver para onde que vai 2,15. Com 2,15, minha exposição sobe para 64 dólares, eu ganho 31,11 e perco 29,76. Ele está cobrindo, está recuperando o prejuízo e ganhando mais do que o necessário. Eu posso diminuir aqui para 2,12. Vamos ver aí que fica em torno dos 32 cents. Aqui eu perco os 28 e ganho 28,60. Dá para diminuir um pouco mais esse martingale aí. 2,11. 2,11 aqui 27,80 e eu ganho aqui eu perco 27,51, ganho 27,80 nessa conta aqui, ó, se eu colocar até aqui para ficar mais claro, ó, 28,80, certo? Eu terei perdido 27,51. Eu terei 27,51. Opa, ainda tá longe aqui, 27. Não, tava certo. O que aconteceu aqui? 27,80, coloquei errado, 27,80 menos 27,51, certo? 0,29.
está próximo do 0,32. Vou deixar nessa configuração aqui só para ficar próxima da projeção. Então, para você atingir 10% ao dia com operações Rise and Fall, tendo 100 dólares de banca, você vai precisar de 7 entradas de mercado com uma taxa de martingale de 2,11. Isso sempre considerando 0,35 de stake inicial, que é o que a maioria da galera começa, né? Então, voltando aqui, 7 entradas de exposição e você vai precisar de 31 wins. Já coloca isso aí, 31 wins, 7 entradas de exposição, fazendo isso aí praticamente todos os dias, porque uma vez que você faz 10% hoje, amanhã você vai fazer 10% sobre uma banca atualizada e você pode seguir essa projeção aí só acompanhando a stake, tá? Aumentando a sua stake de acordo com a sua banca, tá? Então aqui o Rise and Fall tá pronto. Agora vamos ver o Higher and Lower, que é o superior e inferior que nós trabalhamos aí com barreira de compensação. Voltando aqui na Derive, colocar aqui Higher and Lower. Vamos colocar aqui, pessoal, uma barreira que traga uma segurança em torno de 30%. Né? Higher and Lower, para vocês que já devem conhecer, você estabelece uma barreira de segurança no seu contrato, que caso você aposte na valorização, mas o mercado comece a desvalorizar, você vai ter uma barreira abaixo aqui, que caso ele acabe desvalorizado da sua entrada inicial, mas acima da sua barreira, você ainda vai ganhar o seu contrato. Então vamos colocar uma barreira em torno de 30%, quer ver? Ó? Aqui a barreira está para cima com mais 2,17. Se eu colocar mais 0,4, baixa para 20, baixou muito. 0,3, 31,43. Vamos fazer a conta em cima de 31,43%. Então Higher and Lower, 31,43%. Venho aqui na calculadora, 31,43%, entrando com 0,35. Como você agora está tendo mais segurança no seu contrato, quando você perde, quando você toma um loss, seu martingale tem que ser maior, porque você está recuperando o prejuízo de um contrato que você abriu de forma segura. Você pode ver que esse 2,11 não vai recuperar o seu prejuízo logo no início. Por exemplo, entrei com 0,35, ele vai me dar em torno de 0,11. Se eu colocar aqui 10 dólares, a minha meta, dividido por 11 cents, eu vou precisar de 90 wins para bater a minha meta. Eu vou colocar aqui já esses 90, aqui no Higher and Lower. Lembrando que é uma barreira em torno de 31,73 ou 43? Deixa eu ver aqui novamente. 31,43%. Você vai precisar de 90 wins. Claro que aqui você pode mudar a sua barreira para cima ou para baixo e fazer os cálculos depois. Mas eu estou colocando em torno do que eu mais costumo passar. Vai fazer um Higher and Lower? Está iniciando? Coloca uma barreira de 30%, porque 3 wins seguidas você já recupera a sua stake inicial. Você ganha o valor da sua stake inicial. Então vamos colocar aqui a conta de quantos martingales você pode fazer para se expor com os seus 100 dólares aí. Vamos colocar aqui 31,43, 0,35. Se eu perco 0,35, eu entro com 0,74. Com 0,74, eu ganho 0,23. 0,23 não cobre o meu 0,35. Ou seja, meu martingale tem que ser maior. Vamos colocar 3 aqui. 1,5, eu ganho 0,33, ainda não supera o meu prejuízo da primeira entrada. Ou seja, 4 aqui de martingale. Com 4 de martingale, pessoal, eu entro na minha segunda entrada, 1,40, ganho 0,44, recupero os 35. Nessa configuração aqui, você pode ver que eu não consigo chegar à minha quinta entrada. Minha quinta entrada está com 119 dólares, eu tenho banca de 100, já descarto trabalhar com 5 entradas, ou seja, vamos trabalhar em torno da quarta entrada. Na quarta entrada, eu ganharia 7,4, mas teria perdido 7,35, ou seja, não é o martingale mais
não é o martingale que vai recuperar seu prejuízo e te dar 11 cents. Vamos colocar 4,1. Aí já vai mudar aqui. Ganho 7,58, mas perco 7,67. Ainda não é o martingale para recuperar o prejuízo. Ganho 8,15 e teria perdido 7,99. Aí vou me expor no mercado com quase 34 dólares. Tá vendo que a quinta entrada é 142? Esquece ela, mantém a quarta entrada. Com esse martingale de 4,2, na quarta entrada eu ganharia 8,15, superaria aqui o meu prejuízo e ainda ganharia 0,16 cents. Eu estou em busca de 0,11. Deixa eu colocar 18 aqui. Vamos tentar deixar o mais redondo possível, mais próximo desses 11. Aqui, ó, 7,93 e ganho 8,3. 10 cents aí que eu ganharia nessa operação, recuperando o meu prejuízo passado. Ou seja, 4 entradas onde você vai se expor com 33 dólares desses seus 100 dólares aí. Claro, chegou na quarta entrada, você teria que começar tudo de novo, né? Mas você não teria mais 100 dólares de banca. Teria aqui 67 dólares, né? Você teria 67? Isso aí, né? Isso. Aí você vai ter esse valor de banca para tentar 3 vezes aí você buscar uma meta de 10 dólares. Vai ficando cada vez mais difícil. Então você não consegue passar para a quinta entrada, fica apenas até a quarta para conseguir recuperar seu prejuízo de 11 cents, mais seu prejuízo de 7,93 mais 11 cents. Ou seja, venho aqui 4. Eu sei que pode ficar confuso, pessoal, porque eu estou dando aqui dados, tá? É cálculo. Quando eu terminar essa planilha, eu vou dar uma explanação um pouco mais clara sobre o que eu estou fazendo, tá? Então vamos agora ao Differs, pessoal. Differs é dígitos, né? É totalmente probabilidade e é um mercado que o pessoal gosta de usar principalmente para vender o robô, porque você vai ver aquela taxa de assertividade extremamente alta, né? Várias wins e poucos loss, só que você não vê os resultados de uma forma sustentável. Você vai estar entrando com 0,35, buscando aí 5,71% de profit em um mercado de probabilidade. Vamos ver aqui quantas wins você precisaria para buscar uma meta de 10 dólares usando 0,35 de entrada. 0,35 eu ganharia 0,37, 0,02 de profit em cada win. 10 dividido por 0,02, 500 wins que você precisa, certeiras, né, digamos, para você ganhar os seus 10 dólares aí. Aqui, ó, 500 entradas. Agora, quantos martingales de exposição? Aqui vocês vão assustar. Vamos colocar aqui 5,71, né, por cento, é isso mesmo, lá na derive. 5,71. Deixa eu voltar aqui. 5,71 a 0,35. Se você entra com 0,35, você vai depois entrar com 1,46, vai ganhar 0,08 e não vai estar bem distante do seu prejuízo da primeira stake. Você vai colocar aqui vezes 10. De 0,35, sua próxima stake de martingale é 13,50. Com 13,50 você ganha 0,20. 0,20 ainda não recupera 0,35. Estou praticamente aí precisando quase do dobro. Então vamos colocar aqui 17 aí de taxa de martingale. Primeira 0,35, segunda 5,95. Você ganha 0,34. Ainda não recupera a sua stake inicial. Ou seja, tem que ser aqui pelo menos 18. Com 18 você vai ganhar 0,36, vai recuperar o 0,35 e ganhar 1 cent. A gente quer ganhar 2 cents para fazer 500 wins e bater os 10 dólares, certo? Então vamos aumentar 18 para 18,5. Aqui 0,37, bateu 0,37, recuperamos 0,35 e usamos de exposição de banca apenas 6,83 dólares. Dá para você passar
para uma terceira entrada nessa configuração? Não. Você, com a terceira entrada, teria uma exposição de banca total de 126 dólares. Você fazer 0,35 vezes 18,5, beleza, vai para 6 dólares. Mas faz 18,5 de novo aqui vezes, ele já vai para 119, gente. Não dá para você se expor fazendo differs com 3 entradas buscando 10% ao dia. Já está bem claro isso? Então aqui, ó, você vai conseguir usar apenas 2 entradas no caso de ter um loss. Na próxima você já tem que recuperar o seu prejuízo. E vocês bem devem saber aí, se já estão operando nesse mercado há um tempinho a mais, que acontecer do seu dígito final repetir 2 vezes é muito fácil. Ele costuma acontecer sim e costuma pegar o pessoal aí de surpresa quando pega 3 ainda. Porque quando pega 3 vem aquela porrada mais forte. Então no differs, pessoal, é isso. Para você atingir 10% ao dia com uma banca de 100 dólares, você precisa de 500 wins e vai ter apenas 2 oportunidades de entrada no mercado, fazendo uma taxa de martingale de 18,50. Fechou? Mais um mercado que a gente já deixou aqui estatisticamente provado como que você vai chegar aí nesses 10 dólares, né? Agora o próximo mercado, pessoal, é o Ivenod. Mais um mercado de probabilidade que você vai estar totalmente aí no cassino, sorte azar. É par ou ímpar. Quanto que o Ivenod traz, pessoal? Ele vai trazer praticamente o mesmo que o Rise and Fall, tá? Ó, aqui, Rise and Fall vai trazer os mesmos 88,57%. Ou seja, vou copiar aqui a mesma configuração. Vai precisar de 31 wins e 7 entradas de exposição no mercado. Só que aqui no Ivenod, você está trabalhando com o quê? Está trabalhando com sorte azar, cassino. No Rise and Fall, você pelo menos pode colocar indicador, trabalhar em tendência, você pode fazer alguma coisa que traga realmente a probabilidade do acerto a seu favor. Né? Melhor do que ficar exposto ao cassino, ao simples sorte e azar. Eu sempre falo, você que está entrando nesse mercado aqui e quer ter consistência com ele, não há consistência em dinheiro ganhado na sorte. Tá? Então se você está trabalhando um cassinão aí e está achando que está tendo consistência, pelo menos na minha opinião, claro que não é uma verdade absoluta, mas é uma coisa que eu estou no mercado faz tempo, não existe consistência quando o dinheiro vem ganhado sempre na sorte, tá? Então vamos lá. Over-under, pessoal. Over-under, você vai escolher também o último dígito que você quer no mercado e você vai decidir se o contrato vai terminar acima desse último dígito ou abaixo desse último dígito. Tem pessoas que vai colocar aqui, ó, como o differs ele é um pouco mais carne de vaca no mercado, a galera costuma te vender um over-under trabalhando igual o differs. Se você coloca 0 e coloca acima do 0, todos os números aqui que for acima do 0 você ganha. Você só vai perder quando sair 0. É a mesma coisa que você trabalhar differs 0. Quando você trabalha com under 9, é a mesma coisa que você trabalhar com differs 9. Vai estar trabalhando com 9 possibilidades de acerto e uma de erro. Vai estar trazendo aí 5,71%, assim como no differs. Para não ficar igual ao cálculo do differs, eu vou fazer aqui com pelo menos 8 possibilidades de ganho e 2 de perda. Que aí você vê que a nossa segurança diminui um pouquinho, né? Diminui um dígito e você de 5,71 já passa para 17,14. Under 8, 17,14. Se eu colocar over 1, vai dar 17,14 também. Quer ver, ó? Aqui 17,14 também. São 8 possibilidades de ganho e 2 de perca, certo? Então vamos trabalhar agora com a possibilidade de 17,14. Se eu entro com 0,35, eu ganho 0,41. Eu tenho aí 6 cents de lucro em cada contrato. 10 dólares da meta dividido por 0,06. 166 wins que eu preciso no meu dia para bater 10% da minha banca nessa configuração do over-under, trabalhando com 2 dígitos aí de risco, né? Então eu vou colocar aqui 166 entradas. 166 entradas a uma taxa de 17,14
10% aí de segurança, né? Vamos agora fazer o cálculo na calculadora. Entrando com 0,35, 17,14. Aqui eu posso diminuir meu martingale, já não é mais 5%, né? Vou colocar 8 de martingale aqui. Se eu entro com 0,35, ganho 0,06. Se eu entro com 2,80, ganho 0,48. Já consigo recuperar minha entrada inicial. Mas daqui, nessa configuração atual, eu não consigo chegar na minha quarta entrada. Olha o salto que dá. De 25,55 dólares, na quarta entrada eu preciso de uma banca de 204 dólares para me recuperar de uma sequência de loss. Ou seja, esquece a quarta entrada. Porque mesmo que eu diminua o meu martingale aqui, não vai chegar a 100 dólares de uma forma sustentável que eu consiga recuperar meu prejuízo. É impossível. Quer ver se eu coloco aqui? Ele está com 0,48, né? Está 0,35 ali. Eu vou diminuir para 6. Ganho 0,36. Recupero 0,35. Mas aqui na minha terceira entrada, gente, você já está vendo que eu ganho 2,16, mas eu perdi 2,45? Então esquece a quarta entrada, você não tem como trabalhar com ela, você vai até a terceira entrada. Deixa eu colocar 3 aqui já e deixa eu calcular só para ter uma noção de qual seria o martingale correto para você recuperar seu prejuízo e ganhar 0,06. Ó, aqui eu vou ter que aumentar o martingale, vamos colocar 7 aqui para ver quanto que fica. Tem que ganhar 0,06. Aqui 294, eu teria perdido 2,80, estou com 14 cents aí, dá para diminuir. Então vai ficar 6,7. 269, aqui ficou com 1 cent de prejuízo. Vou ter que aumentar para 6,8. Aqui 277 vai para 273. Aqui eu fico com 4 cents de lucro. Se eu colocar 8,5 aqui, 685, 6 cents agora, 281, terei perdido 2,75, vou recuperar o prejuízo e ganhar 0,06. Beleza, show de bola. Peguei 600. Então, para você trabalhar over-under com 2 dígitos de risco, trabalhando com 0,35, você vai precisar de uma taxa de martingale de 6,85 e uma exposição de mercado de 3 entradas no máximo para recuperar aí uma sequência de loss. Olhando isso daqui, pessoal, você que está começando agora, quando você pega e vem com 100 dólares para o mercado para trabalhar, para ganhar 10% ao dia nesses mercados aí, trabalhando com robô de análise automática, que o pessoal fala que vai começar só com 0,35 tal, vai buscar 10%. O seu robô tem que buscar 31 wins, se for trabalhar Rise and Fall todos os dias, tá? Tem que buscar 31 wins. Isso aqui é no mínimo 31 contratos, caso você ganhe todos. Mas não acontece isso, você vai perder também contratos. Digamos que você, uma média que você precise, isso é aquela coisa, é relativo, o mercado é volátil. A gente vai tomar loss, vai tomar win, vai ter vezes que vai fazer 5 wins seguidas, vai ter vezes que vai tomar 5 loss seguidos. Então vamos fazer que você vai demorar pelo menos 4 vezes mais esse número de contrato para pegar a sua meta. Se você pegar 31 vezes 4 aqui, uma média, né? Para cada 4 contratos você acertar uma win, você vai precisar de 124 contratos abertos aí no mesmo dia para você bater aí meta de 10% em cima da sua banca inicial de 100 dólares. Se for seguir aqui a mesma lógica, já não daria, porque aqui você vai ter sim mais wins do que loss, porque a segurança está do seu lado. Mas aqui você tem o quê? 4 entradas para se expor no mercado, não mais 7. Tomou 4 loss seguidos, abraço. Você já vai perder, porque você não consegue ter uma quinta entrada. Digamos aqui que apenas 90 wins, que você precise do dobro. 180 contratos para bater 10
10% da sua banca. Differs não tem nem como fazer esse cálculo, pessoal. Se você perde uma vez, a próxima que você perder, já era, tá? Você já vai tomar o seu stop loss, porque você não consegue chegar numa terceira entrada. O vezes 18,5 não aguenta, você já sai de 6,80 dólares para 119 dólares de stake. Já ultrapassa a sua banca, já ultrapassa o seu capital. Então, ou você faz 500 wins e vai chegar, de 500 wins, vai que você chega a 560 contratos, colocando 10 por 1, colocando 550 contratos aí, 550 contratos que você pode chegar, caso você bata a sua meta todos os dias. Você vai precisar de 550 contratos aí de win no total, mas 500 deles tem que estar win para você bater seus 10 dólares. E Venode é a mesma coisa que o Rise and Fall. Vamos colocar aqui, vai ser cassinão total, digamos 124 também. 124 contratos. Over-under, 166 wins você precisa. Digamos não, é fato que a segurança estará do seu lado. Não tanto quanto o Differs. Se eu aumentei 50 contratos aqui no Differs, eu vou aumentar 100 aqui no nosso over-under. Digamos então que você vai precisar de 266 contratos para você bater a sua meta no over-under, tendo apenas 3 entradas aí de exposição no mercado. Isso aqui, pessoal, é o que o seu robô tem que fazer para bater os seus 10% ao dia, começando com 100 dólares. Sabe quando vem aquele vendedor de paletó, de escritório, não sei o que, falar que é 0,35, que você vai começar, que você não precisa entender nada de como que funciona o mercado e tal, e coisa e coisa. Sabe aquela mentira sincera? Aquele sofismo? Ou quando a pessoa te passa algo que parece lógico, mas ela tá mentindo pra caramba e você não consegue perceber, mas a mentira sincera é coisa que brasileiro gosta, gente. Infelizmente o brasileiro ouve aquela mentira sincera, acredita e vai e compra alguma coisa. Mas isso aqui é o que o seu robozinho tem que fazer para bater sua meta de 10% ao dia com uma banca de 100 dólares. 31 wins aqui, se forem todas certeiras, 90 wins no Higher and Lower, 500 wins no Differs, 31 wins novamente no Ivenode e 166 wins considerando 2 dígitos de risco, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Passada a premissa, passado aqui a parte teórica, eu tô aqui na Derive e como que eu faria se eu tivesse tempo aqui para ficar fazendo o day trade, né? Porque o vídeo já deve estar longo com toda essa explicação. Se eu tenho 100 dólares aqui e eu vou fazer Rise and Fall 0,35 até bater a minha meta, pessoal, vai demorar pra caramba. Por quê? Eu tenho que fazer 31 wins, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu Higher and Lower colocando aqui a Stake Alone, que é aquela entrada única que eu faço. E depois eu pegando em torno de 10%, que é o que eu quero fazer aqui no vídeo. Se eu tenho 100 dólares, gente, de banca aqui de capital, e eu entro com 9 dólares, a minha primeira stake, eu vou trabalhar com 10% de barreira, né, de segurança, fazendo vezes 10, eu vou ter gastado 9 na minha entrada inicial, vezes 10 dá 90, fica um total 99, tá dentro aí desse meu gerenciamento, né? Para caso eu faça a Stake Alone. Buscando esse tipo de operação, 9 dólares buscando 10%, eu vou pegar 0,90 cents. Para eu bater 10 dólares, eu tenho que fazer pelo menos 11 wins. Quer ver? 11 wins vezes 0,9 dá 9,90. Seria a minha meta batida. O que vocês têm que entender agora, se eu for fazer aqui o meu day trade com a Stake Alone, tem que ser uma pegada mais séria. Todos os meus contratos são de 1 a 5 minutos no máximo, considerando todos os meus indicadores principais.
banda de Bollinger, MACD, RSI, suporte e resistência. Deixa eu colocar superior e inferior aqui também. Eu precisaria pegar 11 entradas com contratos em média girando de 1 a 5 minutos para bater a minha meta. Pessoal, isso é cansativo. É muito cansativo. A operação não fica sustentável, tá? Porque uma hora ou outra você vai começar a seu emocional atrapalhar, você vai começar a fazer entradas que não são coerentes com a sua estratégia inicial, você vai começar a fazer suas 3, 4 primeiras entradas respeitando a sua estratégia. Vai chegar a partir da quinta, sexta, você vai clicar no botãozinho assim do lasque-se, né? E vai começar a fazer besteira no mercado. Eu sempre prezo, fique menos tempo exposto no mercado. E você que está começando, quando você vê isso aqui, quantas wins você precisa, nunca que você vai fazer isso aqui manualmente. Mas quando você entende que você precisa disso daqui e o seu robô precisa fazer isso aqui para você bater sua meta, você já vai começar a pensar duas vezes antes de começar a expor seus 100 dólares aí suados, que hoje dá 550 reais quase, colocar num robozinho que o pessoal fala que é mágico, né? Que vai fazer o seu salário aí. Você tem que ter cuidado com isso daí. Então, para que o vídeo seja rápido e para que eu fique menos tempo exposto no mercado possível, vou fazer apenas uma entrada para buscar esses mesmos 10%. Vou colocar aqui, vou fazer uma all-in, tá? O correto era eu fazer 11 entradas aqui, mas vou fazer apenas uma entradinha all-in, tá? Respeitando as minhas entradas lá. E quando tiver uma oportunidade, eu jogo esses meus 100 dólares. Praticamente a minha stake alone, só que agora observando mais os meus indicadores. Entenderam? Então eu vou pegar aqui, pessoal. Deixa eu ver um mercado que eu acho interessante aqui nesse momento. Ó, esse mercado está interessante nesse momento aqui. Se eu colocar, eu estou no mercado de 1 minuto aqui. 1 minuto aqui. Minha barreira para baixo. Lembrando, pessoal, estou em conta real mesmo, tá? Você pode ver, eu mudo para cá, eu volto para cá. Opa, volto para cá. Venho aqui, eu tenho outras contas que é Bitcoin e a Tether, só que eu não utilizei. Eu ia pegar para fazer um teste, alguma coisa assim, mas vi que o teste não daria certo. Aí eu deixei quieto. Vamos ver aí como é que tá esse mercado. Para entrar com 100 dólares, pessoal, é aquela coisa. Vocês que têm acesso ao trader consistente e sabem a stake alone, eu não preciso fazer um vídeo para cada modo de utilizar a stake alone. Eu preciso fazer um vídeo para período de 10 ticks, para período de 1 minuto, 2, 3, 4. É só pegar a estratégia principal e usar a stake alone. Entendeu? Mas é aquilo, começa com uma stake baixa para você não começar com 100 dólares e de repente perder. Começa com 10 dólares e vai subindo essa stake, tá? Você quando perder, você vai ter perdido 10, né? Não vai perder 100. Então você vai crescendo, vai alavancando sua banca. Deixa eu mudar o mercado aqui para ver se eu pego outra coisa melhor. Então eu vou entrar com 100 dólares, fazer um all-in para buscar essa minha meta de 10% aí. Vocês viram, né, como que você vai chegar aos 10% naquela pegada lá, se você estiver usando o seu robozinho. Aqui eu vou colocar minha barreira para baixo. Tá me dando 48%. Posso aumentar ela para 140. 19%. Aumentar ela para 200. Ou diminuir para 180. Para me dar 11%. 190. 9,86. Beleza. Tô vendo aqui o mercado. Deixa eu tirar um pouco do zoom dele. Tá numa queda, né? Aqui a minha primeira entradinha, pessoal, como é praticamente um all-in, eu tenho que respeitar a minha estratégia principal, tá? Eu não posso forçar a entrada. Forçar a entrada, eu sempre forço a primeira quando eu tenho oportunidade de fazer martingale. Se no meu gerenciamento eu tenho martingale, eu não vou forçar mais a partir do segundo. Tá na primeira entrada aqui, não tem problema. Eu pego, faço um martingale, eu faço uma forçadinha e pegou, show de bola. Quer ver? Vamos ver aqui. Esse mercado... Vou entrar com 1 minuto aqui, pessoal. 1 minutinho aí.
Um minutinho, 100 dólares de contrato. Minha barreira tá abaixo da banda de Bollinger. Meu RSI está batendo na sobrevenda e meu MACD está se aproximando da linha de sinal. O que eu fiz? Apostei na valorização. Tá? Tem mais alguns segundos. Eu tenho a segurança da minha entrada inicial e também a segurança da minha barreira. Nesse momento eu estou com um contrato acima da minha entrada inicial. Faltam alguns segundos. Entrando com esses 100 dólares aí, ele vai me dar 9,87 dólares, né, de lucro, e eu já bato praticamente esses meus 10% com apenas uma entrada sem cansar minha cabeça. É perigoso? É sim, é perigoso. Mas isso aqui também não é perigoso, gente? Isso aqui não é perigoso, esses cálculos aqui? Você bater 31 wins em um dia, fazendo 0,35 de entrada, estando exposto com 7 entradas aí, ainda mais num robô que você não sabe nem o que está fazendo, fazer 90 wins em higher and lower, fazer 500 wins em differs, 31 em even odd, 166 em over-under, isso aqui também não é perigoso? Isso aqui vai fazer você perder tempo, sabe por quê? Porque você vai estar lá ganhando. Aqui, pessoal, você vai ganhar uma semana seguinte, uma semana seguida. Vai chegar no 8º dia, você vai perder, tá? Eu tenho praticamente assim, não vou falar 100%, falar 80% vai de certeza que vai chegar no 8º dia, você não vai ter mais os seus 100 dólares porque você vai perder em uma dessas etapas aqui. Em uma dessas aqui você não vai conseguir atingir 124 contratos, 180 contratos, 550, 124 ou 266. Aqui, ó, a minha entrada, ela terminou acima da minha entrada inicial. Eu nem precisei da minha compensação de barreira. Aqui eu fiz o quê? Considerei a banda de Bollinger, considerei a sobrevenda no RSI e quando começou a ficar paralelo meu MACD na linha de sinal, começou a demonstrar que vai haver uma reversão de tendência ali, uma mudança, eu apostei na valorização rápida de 1 minuto. Aconteceu, 100 dólares, peguei 986, praticamente bati essa minha meta de 10%. Estou mostrando para vocês aqui, pessoal, o trabalho que é para você bater 10% ao dia, ainda mais você que não conhece nada. Eu que estou falando para você que fiz todos esses cálculos aqui, já falo que não é sustentável. Imagina você que começou ontem, está nas fraldas ainda nesse mercado e está achando que vai fazer 10%. Eu tô falando que eu não faço 10% assim. Por que você tá achando que vai fazer com um robô de análise automática, acreditando em algo que é aquela mentira sincera? Então, pessoal, considerem isso, tá? É um vídeo bem mais explicativo, bem mais longo. Aqui é realmente quem é casca grossa que ficou até o final, porque é praticamente uma aula que eu coloco lá no Trader Consistente, uma coisa bem detalhada. Compartilha esse vídeo aqui nos seus grupos aí para alertar o pessoal que está entrando com 100 dólares para buscar 10 dólares por dia. Tem bot que vai trazer 50 dólares por dia ainda, né? Tem muita coisa aí. Mas é isso, pessoal. Cuidado. É trabalhoso. Não é uma coisa tão fácil aqui. Eu costumo falar que não fica apenas na estratégia e no gerenciamento. 70% é aqui. E quando você tem que fazer isso aqui todos os dias, você vai ruir, você vai cair. Sua cabeça não vai aguentar, tá? Então é certo aí, pé no chão, cabeça aí erguida e vamos buscar 1 a 3% no máximo sem operar todos os dias, beleza? Então é isso aí, galera. Grande abraço a todos. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Compartilha esse vídeo, deixa aquele like para ajudar na recomendação. Procurei fazer o mais detalhadinho possível aqui para que vocês tenham mais noção do que está acontecendo, tá? Então é isso aí, grande abraço. Se inscreve aí caso você não seja inscrito. Até mais, tchau.